Bom dia, pessoal. Então, ó, a pedido da Mônica, eu vou fazer um videozinho para mostrar para vocês como eu gerei uma planilha que fica bem bacana da gente visualizar, tá? As atividades dos alunos. Então, aqui eu tô numa das minhas salas de aula, eu entro aqui, né, em atividades, eu vou vir nessas aqui que são as minhas obrigatórias. E, deixa eu pegar essa aqui de cima aqui. E vou lá clico aqui, ó, mesmo que ele já vai direto para a telinha que eu preciso. Aqui estão as atividades dos alunos. E eu venho aqui no cantinho, ó, né, bem no cantinho de cima ali, clico e dou um copiar todas as notas para a planilha. Ele demora um pouquinho, mas ele carrega, tá? Ele gera a planilha com todas as notas, com todas as atividades que a gente fez com a turma. E as minhas chamadas, eu também dei um ponto para os alunos que responderam. Como eu fiz aquele formato de pergunta, eu atribuí um ponto por chamada, ó. Essa aqui é uma linha de chamada. Então, eu coloquei um pontinho e atribuí a eles. Eu nem uso para somar, sabe? Para dar a nota mesmo, eu nem cheguei a usar isso aqui. Mas para visualizar nessa planilha aqui, fica muito mais fácil. A única coisa é que aqui, ó, ele aparece o nome do aluno nessa linha e o sobrenome dele tá aqui atrás. Então, a gente tem que, né, entrar como base aqui pelo nome do aluno ou pelo próprio e-mail dele. Então, o que que eu fiz? Eu vou diminuir aqui o zoom dessa planilha para a gente conseguir visualizar ela melhor aqui, tá? Baixei para 75%, que geralmente eu trabalho dessa forma. Então, o que que eu fiz? Eu vim aqui, ó, pro finalzinho dela e todas as atividades pontuadas estão para cá, pro começo. Eu vim aqui, eu seleciono essas planilhas segurando o shift do teclado, selecionei todas essas e eu clico com o botão direito do mouse e oculto essas colunas. Fica aqui somente as colunas que eu vou utilizar. Essa coluna aqui do e-mail, eu clico aqui em cima dela e também oculto ela, tá? E essa aqui que tem as porcentagens eu também oculto, porque ela é desnecessária para mim. Então, ficou agora somente aparecendo, ó, as das atividades e as que tem a chamada. Eu organizei, e aqui tá a minha recuperação, ó, a recuperação 1 e 2 que eu fiz. Eu organizei da seguinte forma, eu peguei a chamadinha daqui, ó, é só segurar ela, clicar com o botãozinho esquerdo e arrastei ela pra cá. Apareceu a linha cinza aqui, ó, arrastei ela pra cá. Peguei a outra aqui, cliquei em cima dela e arrastei ela pra cá também. Ó, as minhas chamadas, as 4 que eu fiz com os alunos, porque eu fiz uma só por semana, eu não fiz 2 chamadas diárias, eu só fiz uma por semana, eu fiz de uma forma diferente. Porque para mim o que interessa é que os alunos responderam, eles entraram durante a semana, para mim tá valendo. Não vou ficar muito preocupada com isso. E aqui estão as notas. Eu vim aqui nessa linha que tem o nome deles, dá para clicar em cima dela aqui, ó, e vim aqui em cima onde tem esse B e deixar ela em negrito. Aí os nomes deles vão ficar bem forte aqui pra gente, ó. Epa. Aqui, apareceu lá em pretinho, que daí fica mais fácil de visualizar o nome do aluno, porque o sobrenome tá atrás. Mas tem como mexer. Eu consegui até fazer essa alteração. Tem que desbloquear aqui as 2 colunas. A gente consegue fazer aqui por cima, em ver que elas estão congeladas. Ó, as duas colunas estão congeladas. Se eu descongelar as 2 colunas aqui, eu consigo mudar ela de posição. Mudo o nome do aluno para cá e para cá, tá? Aí eu posso congelar elas novamente. Volto lá em ver, congelar e congelar as 2 colunas novamente. Pronto. Porque daí eu tenho que ajustar essa aqui, porque senão ela fica me atrapalhando. Opa, não é aqui, é aqui. Aqui em cima. Aí o sobrenome só aparece um pedacinho do sobrenome, já é o suficiente pra gente identificar o aluno. O que eu fiz também dessa coluna? Essas linhas aqui, ó, essas duas colunas, elas estão congeladas. E essas 2 linhas aqui, essas linhas de cima também estão congeladas. Então, eu só mudo essas aqui de baixo, ó. Eu vou girando pra baixo aqui meu botãozinho. Ah, cheguei aqui no último nome. O Victor aqui é o último. Eu vou lá no meu teclado, eu aperto Ctrl e Shift e a teclinha para baixo. Selecionei todas as linhas que tem abaixo
tá? Da parte em que eu quero, e oculto todas essas linhas, ó, da linha 51 até a linha 1000, eu vou ocultar todas elas. Então, elas vão sumir aqui de baixo pra mim, vai ficar somente a parte em que tá o nome dos alunos. Mais uma coisa que eu fiz, vim aqui no cantinho aqui da coluna, cliquei, e vim aqui em bordas e coloquei as linhas. Coloquei as bordas, ó, apareceram todas elas em linhas. Eu não separei as colunas, porque pra mim não precisava, não achei necessário, mas separados em linhas já ficou bem mais fácil. E pra finalizar, eu venho aqui no cantinho, clico nela aqui, selecionei, ela tá toda selecionada. Venho aqui em imprimir. Quando eu venho aqui em imprimir, eu faço a seguinte coisa. Eu mudo aqui pra célula, tá? Eu mudo aqui o tamanho, ó, que tá em carta, eu coloco aqui no A4. E aqui, onde tá em número personalizado, eu coloco em ajustar a largura. Essa minha planilha ficou em 2 páginas apenas. Todas aquelas informações que eu tinha lá em 2 páginas. Como eu não tinha muitas atividades, eu não preciso mexer muito aqui. Venho aqui em próxima e abre essa telinha que é a telinha de imprimir. E aqui, ó, eu tenho 2 opções. Eu posso selecionar minha impressora, no destino aqui, ó, selecionar a impressora que eu quero para imprimir, e eu mando imprimir. Ela vai imprimir certinho as 2 páginas do jeitinho que tava lá, que eu configurei. Ou eu posso salvar ela como PDF. Clico em salvar, lá embaixo, salvar. E aqui eu coloco, eu tenho já uma pastinha, né, que eu deixei com o nome de notas, ó, que ela já sai notas, primeiro A, RH, filosofia e prof, né, saiu só o prof ali. E eu já salvo aqui, quando eu salvo, eu vou colocar só o número 1, porque eu já tenho uma salva ali, eu não quero atrapalhar que eu já tenho salva, tá? Pra substituir. Eu salvei ela aqui, quando eu venho aqui embaixo em procurar ela, venho aqui nas minhas planilhas de nota, cadê a número 1? Ela tá aqui, ó. Ela já gerou a planilha com o nome do aluno, o sobrenome dele, pelo menos uma parte. E aqui sai a linha, ó. Quando o aluno fez a atividade, qual atividade ele fez, ó. Vamos pegar a Heloísa aqui, ó. Ela fez todas as atividades, inclusive as recuperações. Eu fecho a nota dela aqui. Olha aqui, o Gabriel aqui, ó. Ele entrou uma vez e respondeu apenas uma chamada, que é a chamada da semana do dia 8 de maio, tá? Ele respondeu apenas essa. Então, aparece tudinho, o aluno que fez, o aluno que não fez, aquele que deixou, ó, esse que não fez as recuperações. Então, fica muito fácil de visualizar. E aqui, ó, o Felipe, ele, por exemplo, ele entrou e fez uma atividade, não fez mais nada, apenas um dia. Então, quando que ele entrou? 15 de maio, que foi a data que eu coloquei, então ele entrou mais ou menos, foi no começo de maio que ele entrou para fazer essa atividade. Aqui embaixo, ó, aparece esse aluno Nathalie, que entrou no comecinho, numa das primeiras atividades, depois ela só respondeu as chamadas, não fez mais nada. Então, a gente consegue visualizar bem o que os alunos estão fazendo através dessa planilha aqui, tá? Então, eu espero ter ajudado vocês, o vídeo ficou bem longo, mas eu espero ajudar vocês a fazer isso, tá? E aí, essa planilha depois eu mandei para a pedagoga, eu mandei para a Mônica, no caso, para ela visualizar os alunos que estão acessando e os que não estão, tá bem?